Então, a partir de agora a gente está gravando. Quem está assistindo a nossa gravação, boa tarde, boa noite, bom dia. Quem está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse é o grupo de estudo das obras doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis. Meu nome é Elaine, nunca aparece meu nome aqui, deixa eu renomear aqui para colocar aqui. Meu nome é Elaine e eu sou a facilitadora desse estudo junto com o André, que aqui também está. Vamos começar então, para gente. A gente tem muita coisa ainda nesse capítulo e eu queria chegar num ponto específico hoje, não sei se a gente vai chegar. Bom, semana passada o que nós vimos, né? Saulo saiu da casa de Zacarias, certo de que ele tinha que pôr em prática a missão dele de defender a lei de Moisés, custe o que custar. E mais ainda, com a ideia fixa de perseguir aquele velhinho que dementou a sua Abigail, Ananias. Então, ele saiu com essa ideia fixa de convencer o Sinédrio, de entregar a ele cartas para que ele pudesse buscar em todas as cidades ali, em especial em Damasco, né? E por esse tal de Ananias, que ele agora colocou toda a culpa da sua desgraça. Então, ele tem dois algozes agora. Primeiro Jesus, depois Ananias, né? São os algozes de Saulo agora. Bom, depois de conseguir Como eu queria ter Jesus como meu algoz, oh meu Deus. Depois de conseguir convencer seus companheiros, ele e conseguir as cartas, né? Ele pediu para os seus funcionários que interrogassem nas prisões se alguém conhecia ou havia falar sobre Ananias. E é, o funcionário dele conseguiu descobrir um dos prisioneiros que falou que conhecia. Então, Saulo mandou trazer esse homem. A gente parou aqui semana passada, né? Vamos lá. Eu não me recordo se a gente leu esse daqui todo, mas eu vou ler. Nós lemos, nós vamos ler isso aí, pode ler tudo, mas nós paramos Ah, aonde fala, o moço tassense não prestou atenção naquela atitude profunda. Nós continuaremos ah, aqui hoje, ah, mas aí então. vamos ler. Não, vamos passar adiante que a gente tem muita coisa para ler ainda. Ó, Ok. então foi nesse daqui, ó. O moço tarcense não prestou atenção aqui, né, Ana? Obrigada, Ana. Uhum. Então, esse foi o último que a gente leu. O moço tarcense não prestou atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo o sombrolho, acrescentou ameaçadoramente. Eles estavam interrogando aquele preso para saber o paradeiro de Ananias. E ele fala assim: achas que pode mentir a um doutor da lei? E aí o preso, né? Senhor, eu juro, dizia o jovem ansiosamente. Saulo não se dignou fixar-lhe o gesto. Ih, gente, só um minutinho. Desculpa, só um minutinho. Ai, cadê? Como oscila esse homem? Tem hora que ele tá no céu. Vou. Nossa, agora parece que vai dar jeito. Aí tem hora que ele volta a ser o homem velho, né? Parece a gente até. Mas não é assim que nós também fazemos quando a gente está, É, quando nós começamos a acordar. O nosso acordar não é diferente também, não, é assim mesmo. É um eu sei, falei passo, brincando. né? Um ano, uma encarnação de cada vez. É muito devagar. Para nós, para nossa visão, né? Para nossa compreensão, que é a compreensão que alcança. E esse combate vai continuar pro resto da Vamos lá. encarnação, porque ele fala, o bem que eu quero, isso eu não faço, né? Quer dizer, combati o bom combate, quer dizer, ainda existiria esse homem velho por muito, e deve existir ainda por muito tempo, né? Só que o homem novo começou já a ganhar mais força, começou já a dominar o homem velho, né? Que não se manifestou tanto. A gente faz isso muito, tipo, no dia, vai no centro assistir uma palestra lá de um palestrante que a gente gosta, nossa, agora não, agora nossa, agora eu vou pra frente, agora eu vou tomar junto, Agora vou vai. começar vou amar até minha sogra.
Aí chega no dia seguinte, aí a sogra pisa no nosso calo, aí a gente cai. É, é igualzinho. Ah, muito bom. Ó, desculpa que a minha filha ligou e aí eu já fico preocupada, né? Pensando que é alguma urgência, ainda mais que meu netinho também estava com virose essa semana, mas tá tudo bem. Então, desculpa ter parado aqui. Mas vamos lá. É, Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Gente, quando eu leio isso já me dá uma Ai, agonia. Misericórdia. Acredito que por esse processo não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. E a ordem foi logo cumprida. Meu Deus do céu, para que isso? Vamos lá. e essa tortura, né, continuou por séculos e séculos ainda, essa de arrancar a unha, né, na hora de fazer interrogação, não é? A Isso nossa se... ditadura teve muito, né? Pois Aí é, existe, é que a gente não fica sabendo, mas tem. É, Mesmo no Brasil, as escondidas tem. tem, bom, eu não sei, mas eu sei que naqueles países onde tem guerra ainda tem. Hoje, tem. no mundo que nós vivemos hoje, assim. Muito animalizado ainda. Uhum. Aguçadas pontas, esse aqui eu poderia não ler, mas vamos lá. Aguçadas pontas de ferro foram tiradas de um grande Aí, armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicavam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lacitantes. O jovem prisioneiro clamava em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouviam-no com indiferença. Quando o sangue começou a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima bradou em altas vozes: Por piedade, confessarei tudo, direi onde ele está, tende compaixão de mim. Saulo ordenou sustassem a punição. Oi, amigo, fala. Levantou a mão. Não, pode falar, depois eu falo. Saulo Não, ordenou. não, só ia falar rapidamente que a gente até comentou semana passada, né? Que pensar que isso tudo ocorria em tese no Sinédrio, que em tese seria dentro do templo de adoração a Deus, né? Então, como conciliar adorar a Deus e tortura ao mesmo tempo? É claro, eu já comentei semana passada que em diversas religiões houveram torturas, na sala de tortura, né? Mas para o nosso nível evolutivo atual, pode ser que no passado a gente até fez isso, né? Mas no nível nosso nível evolutivo atual, é inconcebível, né? Ainda bem, a gente já tem essa repulsa, que é um bom sinal, porque tem gente que ainda é a favor da tortura, né? Enfim, pelo menos a gente já tem Sim, esse nível de ser uma, como chama? Algo que nos repugna, né? Isso é um bom sim, é. sinal, né? Uhum, com Há, há, certeza. há tempos atrás, talvez fosse uma coisa que te fosse a favor, né? Como a gente era, algum tempo atrás, a gente era a favor de ter escravo, de bater na mulher, de maltratar os animais. Hoje em dia são causam escândalo, é a palavra escândalo que eu estava procurando, né? Esse sentido de repulsa, de escândalo, já é uma consciência um pouco já desperta, né? Já tá mais sensível para essas questões, né? Já. Mas ainda tem, né? Alguns espíritos ainda que persistem nesse pensamento, né? Ah, Ainda, tem espíritos infelizmente. que Mas, nesses tempos estão encarnando muitos, né? Que estão há muito tempo sem encarnar, então são espíritos altamente sádicos, trevosos mesmo. Então, esse período de transição a gente está vendo muito isso, essa discrepância, né? Como dizem os espíritos. De um lado tem aqueles que querem evoluir, tem muitos movimentos de espiritualidade, independente da religião, né? Por é, outro, parece que tem um abismo que tem muitas pessoas ainda relutantes no mal, né? Nas guerras, no na maltrato aos violência, né? próximos, Na violência. na Fala, violência. Kátia. Kátia quer falar. Ih, cadê ela? Será que ela caiu? Ah, não. Fala, Catinha. Não tá saindo o seu som. Ah, É puxa. porque é bugado. Ela sai, entra de novo, aí funciona. Daqui a pouco ela entra, aí comenta. Tá, então vamos prosseguir enquanto ela entra. É... Ah. Então Saulo mandou que parassem, né? Senhor,
acrescentou o infeliz entre lágrimas. Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, 3 dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa era um eco de profundas amarguras a se represarem no coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, parecia não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Perguntou ele, né? Juro, tornou o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na inflexão da voz comovente e triste, o doutor da lei deu-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Kátia voltou? Kátia, quer falar? Voltei, desculpa. Fala, amor. Me escutam agora? Sim. Ok. É que não mudou a página para gente. Ah, não mudou. Ô, gente. Desculpa. Desculpa eu. Peraí. Caramba, não mudou nem. Agora. Agora está mudando. Agora mudou, né? Sim, Eu nem obrigada. percebi, porque eu fico num livro, eu nem percebi. Ó, depois foi essa. Essa foi a última que eu li agora. Agora é essa. Obrigada, Kátia. Daí a 2 dias, o moço tarcense convocava uma reunião no Sinédrio, a qual atribuía singular importância. Ele precisava ter, por questões ali administrativas, né, ele precisava ter a liberação para poder sair pelas outras cidades em busca de Ananias. Os colegas acorreram ao chamado, sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou conciosamente, há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galiléia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica, porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Então, Saulo traçou o cenário, ele mesmo traçou o cenário de como é que estava ali, né? Os cárceres lotados e os homens do caminho apenas acolhendo os enfermos. E a gente vê também, eu fiquei pensando, né? Por que que Jesus, a maior parte do ministério dele foi na Galileia e não na Judéia? Porque se fosse na Judéia, não teria durado 3 anos nem a pau. Não Porque olha teria. só como eles tinham essa repulsa para novo, enfim. Sempre que Jesus ia para a Judéia, e para a região de Jerusalém e arredores, tinha esses embates com os mais acirrados que estavam justamente na Judéia, né? Então, Onde porque estavam os os representantes mais importantes, né, amigo? é, Do o, Sinédrio, onde estavam as disputas políticas mais importantes, né? porque evidentemente que tinha muitos cristãos na Galileia, mas você vê que as perseguições são muito mais ali no foco na Judéia mesmo e arredores do que na Galileia. O pessoal meio que eles querem manter a pureza da Galileia, da Judéia, porque a Galileia, eles mesmos falam, a Judéia, Galileia das nações, Galileia dos gentios, porque já era tá largado, meio tá impuro, né? Mas a Judéia não, tinha que se permanecer a pureza doutrinária a todo momento. E também fiquei pensando outro ponto acho que a partir desse momento que a providência divina falou, não, agora tem que dar um basta, né? Porque o espírito consegue com o seu livre-arbítrio ir até um ponto na maldade dele. Depois desse ponto, eu acho que a intervenção divina alcança, né? Por exemplo, Ananias talvez não tivesse débitos para sofrer essa perseguição, né? Então tiveram que a providência intervir nesse caso com o próprio Cristo, né?
que foi a Sim, forma alcançada, já que Saulo não conseguiu ser alcançado de outras formas, por mais que fosse tentado alcançar aquele coração através de Jezeel, de Abigail, de tantos outros companheiros, né? Do próprio mestre dele, que tinha muita influência sobre ele, né? O Gamaliel. Aí teve que, uma hora que meio que. Não, eu vou ter que. Jesus falando, né? Eu vou ter que descer lá, vou ter que dar um basta, que tem que dar um parar esse homem, senão não vai, né? é verdade. E a espiritualidade, assim, ela vê os contornos, né? Apesar dela não interferir no nosso livre-arbítrio, o que você falou de Ananias, né? A perseguição de Ananias, que ele deve ter sido protegido. Acredito sim. A espiritualidade vê os contornos das possibilidades que a gente vai tomar. Então, com certeza já estava sendo visto ali que Saulo ia precisar de Ananias por outros meios, né? Para trazer ele para Jesus. E se fosse o caso, às vezes até a própria encarnação, se a pessoa nem assim tomar jeito, a encarnação do espírito é tolhida por causa que ele atrapalharia tanto, né? De sair, viria tanto, nem tanto pelos outros até, mas às vezes Mas por ele mesmo, tá se afundando por tanto, ele e às próprio. vezes é muito mais vantajoso desencarnar aquele ser do que manter ele encarnado. Tá se Acumulando mais afundando, né? débitos e mais débitos, né? Verdade. Eu ia falar, ontem eu assisti, vou dar um spoiler pequenininho, tá? Ih, meu computador tá travando. Desde quando eu baixei a atualização do Zoom, o meu computador tá travando. E eles fizeram uma mudança muito grande no Zoom. Eu vou ter que depois ver isso. Vou dar um spoilerzinho, pequenininho assim, do The Chosen, para quem não viu ainda o capítulo 5 e 6 da quarta temporada. É, e ontem eu estava vendo com o Marcos, e engraçado que teve uma passagem que foi exatamente isso que você está falando. Tem um personagem lá que ele é, ele é, oh meu Deus, ele é um estudante, né? Ele era discípulo oh meu Deus, de Nicodemos, só que ele é de uma família muito rica, né? De Jerusalém. E aí, quando ele conseguiu um cargo, ele resolveu ir para Galiléia. E aí o pai, alguém já viu essa cena da quinta? Você viu, Ana? Você viu? Ele resolveu ir para Galiléia. E o pai não entendeu muito. E alguns grandes doutores da lei do Sinédrio entenderam aquilo como uma loucura, né? Teu pai é rico, você pode ficar aqui, você pode comprar o prestígio que você quiser. O que que você vai fazer naquele lugar de plantação e pescaria? E aí ele agora decidiu voltar porque ele enxerga em Jesus o Messias. Ele foi tocado pelas palavras do Cristo, né? E ele tem um conflito muito grande ali dentro dele. E agora ele resolveu voltar para Jerusalém para tentar de alguma forma ajudar, né? Porque ele está percebendo o que está se formando ali para prender Jesus. Ele resolveu voltar e ele tomou um choque de como estava a situação em Jerusalém. E aí tem uma cena lindíssima que ele começa a meio que se confessar para o pai e pedir para o pai não abandonar ele. Você viu, Ana? Que linda Linda, linda. cena! Linda, né? Pai, se eu pedir peixe, você me dá uma cobra? Ai, meu Exatamente. Deus, que me emocionou aquela cena. Muito. Ele falando É, através de um ensinamento que ele escutou de Jesus, que é essa passagem, qual pai, que o filho é. pedindo um alimento lhe dá cobra, né? Se eu pedir pão, tu me dá uma Ex- pedra? Não, mas não, porque eu sou exatamente. seu pai, né? Oh, que passagem linda. Lindíssima. Ele usando esse ensinamento de Jesus para pedir para o pai não abandonar ele, já Pediu, o pai prevendo não o que vai abandonou. O acontecer. pai não Gente, entendeu muito nada. lindo. E Mas o aí, pai não entendeu nada. lindo, né? E aí, É. amigo, eu me lembrei disso que você falou por conta dessa situação, porque ele podia ficar ali, em Jerusalém, mas ele resolveu ir para Galiléia. A galera é o interiorzão, era só os caipirão ignorante. É como se fosse hoje em dia. Eu me torno médico, eu vou trabalhar lá no interior. Em vez de ser o tal do médico no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, não, eu vou ser médico lá da UPA do Acre, né? Nada É, contra o Acre, mas assim,
O pessoal não entendia. Aí eu fiquei pensando, se Simão Pedro tivesse fundado a Casa do Caminho na Galileia, talvez as perseguições não seriam tão intensas. Claro, não teriam tantos necessitados, né? Foi importante a Casa do Caminho ali para influenciar a região da Judéia, que precisava dessa semente do evangelho. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, acho que essas perseguições não seriam tão intensas. Seriam intensas, mas não tanto quanto. Tava muito incômodo, porque era uma pedra no sapato de Jerusalém, uma casa do caminho ali do lado. Não era dentro de Jerusalém, mas era pertinho. Então, para eles era uma afronta, né? Uma afronta. Agora, o interessante é que esse personagem, que eu não tô lembrando o nome, você lembra o nome dele, Ana? Não tô lembrando o nome dele. Ele, olha que interessante, ele escolheu esse caminho muito Tufi, antes. alguma coisa assim o nome dele, né? Ai, Alguma eu coisa não com tô, dois não, F não ali. tô lembrada. Ele escolheu ir para Galiléia, na região mais pobre, muito antes dele conhecer Jesus. Porque no íntimo dele, ele já era um espírito que de fato pensava em acolher as pessoas verdadeiramente, em acolher os necessitados, em estar mais próximo dos necessitados. E quando Jesus chegou, ele foi ali um dos poucos, não foi o único dentro do templo, né? Não foi o único que conseguiu entender, perceber Jesus. Mas ele já tinha um coração preparado para isso, né? Ele já estava mais próximo, porque ele estava mais, o sentimento dele já era mais próximo das pessoas, né? O olhar dele já não tinha tanto, já não tem muita, é um espírito que não tinha ganância mais, né? Ele queria trabalhar para os pobres. Não tava Então, preso aos dogmas, né? Como Saulo, tá muito dogmático, muito. exatamente, Não, só aqui, só lei, 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 lei. Ele já entendia que existia um próximo, né? exatamente. Muito bom. Vamos lá. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Ele começa ali a arquitetar o plano dele. Minha consulta às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente com prejuízos sérios à ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco. Quando ele fala obra saneadora, é muito discurso nazista isso. Tipo, limpeza racial, é muito. É muito. Perdi aqui minha visão, peraí. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho chamado Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Como é Andou para mentiroso? vocês? Andou, né? Vai. Fala, André. Não, como ele manipula a verdade, né? Não Ah, tem pouco sim. essa de, não, porque Mas a é, é, gente, meu filho, quando a gente quer buscar o que a gente quer, a gente manipula tudo, né? eu tô vendo. A gente é assim, né? Manipula a verdade. Por isso que a verdade tem três Bichinho do lados, né? orgulho ali presente, né? Que, Paola? E o bichinho do orgulho da vaidade ali forte, mordendo ele. Curto fortemente ali no ouvido dele. A gente costuma dizer que toda história tem três lados, né? O lado de um, o lado de outro e a verdade mesmo, né? Como ela é. Porque nenhum dos lados vai contar a verdade como ela é. A gente sempre tende a puxar a verdade para o nosso favor, né? Aí ele fala assim, ó, não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. A fala dele é carregada de vaidade e de orgulho, né? Olha ele puxando a raça de novo. É... Proponho, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus, para a casa a que servimos.
bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. Eles não podiam, a pena de morte era a única que Roma puxou para ela, né? Eles não podiam aplicar a pena de morte, só Roma podia. Eles podiam aplicar todas as penas que tivessem lá na lei deles, mas a pena de morte não. Ele precisava ter autorização de Roma, ou eu acho que até mesmo eles nem poderiam aplicar propriamente, né? Só os romanos que poderiam aplicar a pena de morte. Vamos Olha lá. só, Elaine, ele estava levando o caso tão pessoal, que ele ia por prazer, sem bônus, sem honorário, sem nada. Ele só queria o papel que autorizasse ele fazer o que viesse da consciência dele, que ele julgasse que fosse o certo. E ninguém percebeu isso. Um Saulo, na posição dele, fazer um trabalho desse de graça. Pois é. E, Emmanuel, coloca uma frase aqui, Ana, que é exatamente isso que você falou. Ninguém percebeu. Olha o que Emmanuel É fala aqui, verdade. olha que interessante. Ele fala assim: ó, a proposta de Saulo foi recebida com demonstrações de simpatia. O orgulho e a vaidade dele, que a gente está vendo já há muito tempo, né? Agora está alimentado por um dos piores venenos que pode alimentar o orgulho e a vaidade: o ódio, a raiva. E Esse, também ele então, estava com o é a palha sentimento. jogada na fogueira, viu? É Ele a... estava com todo o sentimento dele confuso, ele estava Ah, ferido porque perdeu a mulher amada, e ele sabia, né, que agora ele estava só, que nunca mais ele ia ver. Então, ele, como já sabemos, ele tinha que tirar essa dor e achar um culpado para essa dor. Então, exatamente. esse momento aqui é um momento de maior sofrimento para ele, só que ele ainda não sabe. Ele não percebe quanto que ele está sofrendo aqui. Se ele pudesse ser pouco mais humilde, ele ia entender que o sofrimento dele aqui não era matar, não era perseguir ninguém, era um acolhimento, não é? Era um abraço, era um carinho, era falar do sentimento dele, mas não Mas ele era podia, muito orgulhoso para isso, né? né? É. Ó, aí fala assim: houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Aí inflava mais ainda o ego dele e a vaidade, né? Claro. Olha que interessante essa frase aqui que eu falei, olha, que tem a ver com o que você falou. Faltava ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel. Emmanuel aqui não está falando que faltava Gamaliel estar ali. Um Gamaliel, ele tá colocando, ele está substantivando, né? Faltava uma pessoa equilibrada como era Gamaliel. Então, faltava um Gamaliel ali. E o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesitou em conceder as cartas indispensáveis com ampla autorização para agir discricionariamente, agir da forma que ele quisesse, Uhum. sem precisar pedir autorização, né? Isso é o poder discricionário, É. que existe até hoje no direito, tá? É uma das características da administração pública, Ah, é? poder discricionário. André, você levantou a mão? Não, ia comentar rapidamente que vocês estavam falando, eu não lembro o ponto especificamente, mas a questão é que ele, tá, persegue Ananias, mata Ananias. Ele ia encontrar outro bode expiatório, ia começar a perseguir. Enquanto ele ia passar a vida inteira atrás, correndo atrás de cristãos, né? Que ele se julgasse como culpados, né? Sim, com certeza. Ele sempre ia transferir, porque enquanto a gente está nesse processo, né, obsessivo, a gente faz a transferência, né? Transfere para um, transfere para outro, né? E acaba sobrando para os apóstolos, né? Que até Sim, então foram perseguidos, mas Gamaliel interviu, falou, não, libera Simão Pedro, João, enfim, né? Libera, aí só fica com Estevão, né? é. Bom, os presentes abraçaram o jovem rabino com muitos encômios
ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constituía auspicioso penhor de um futuro maior, com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladoras dos amigos, Saulo de Tarso aguçava o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Vamos ver se vai passar. Não passou. Ele tava sendo um herói, tava protegendo a raça, ele tava, enfim, para ele e para os amigos, ele tava sendo um herói de fato, né? Estava sendo um herói. Verdade é que sofria amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas, a soledade da existência nas lutas que reputava sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Para mim, tá, gente? Esse Saulo vai entrar algumas vezes no seu deserto, no deserto da sua alma. Vezes ele vai entrar de fato no deserto, né, propriamente dito. Vezes ele vai entrar num deserto que é o deserto da alma. Para mim, nesse momento, ele entra nesse grande vazio que está o seu coração, nesse grande deserto que está o seu coração. E nesse deserto ele começa mais um pouquinho, né, a despertar para dentro de si. Quantas oportunidades foi dada, né, para aquele. Quantas. Essa aqui, essa passagem aqui que você acabou de ler, é uma das últimas tentativas que Jesus estava dando, uma mais tentativa. Olha, o teu sofrimento não é esse, o teu sofrimento é esse. Para de fugir, homem de Deus, Deus te ama. Justamente, Ana, eu vou até fazer um comentário depois que terminar de ler esse trecho aqui, que agora Emmanuel vai mostrar para a gente como é que está o íntimo de Saulo. Eu vou fazer um comentário, eu já vou até fazer o comentário, que aí durante a minha leitura, vocês vão analisando para ver o que vocês acham. Para mim, isso que você está falando é perfeito, né? A gente sabe o que vai acontecer. Mas antes, eu acho que a espiritualidade já estava ali tentando tocar o coração dele. Então, para mim, esse processo que a gente vai ver agora, dele olhando para esse vazio do seu coração, não foi ele somente buscando isso. É a espiritualidade tentando tocar, intuir ele, né? Mas ainda assim, a gente sabe que ele não conseguiu acordar, né? É isso que você está falando. Ó, forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Olha isso, né? Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Então, é a espiritualidade ali intuindo ele forte para que ele despertasse, fazendo vir a consciência dele todas essas questões para que ele olhasse para o seu vazio, né? Lembrando a paz de Estevão, confrontando ele com a paz de Estevão. Olha só, vamos ler. Passa em revista, passava em revista os primeiros sonhos da juventude,
Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Então, desde cedo, a Emmanuel está falando, desde cedo, no íntimo dele, ele queria ter uma vida de paz, né? De sucesso, mas de paz também. O sonho dele era ter uma família, constituir uma família, ser um homem honrado, né? Dentro das leis, dentro da sua sociedade. Ele queria, de fato, seguir um bom caminho para o caminho que ele entendia ser bom, né? E aí, olha os questionamentos que a espiritualidade está colocando dentro dele. Você sempre quis buscar a paz, você sempre quis o caminho reto. E os mestres de Israel diziam que bastava ele seguir, né, a lei de Moisés completamente, mas que tudo havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Ou seja, se os mestres de Israel falavam para ele alcançar essa paz, esse sucesso de vida, ele bastava observar a lei na sua integralidade, assim ele fez. Sempre, desde os seus impulsos juvenis, é o que ele buscava. Abominava o pecado, buscava ter uma vida reta. E, de fato, buscava, né? Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde Ele, então a ele era, Fala. ele era fiel, ele era muito fiel, dedicado no que ele acreditava e no que ele foi educado. Ele era todo certinho. E isso vai contar muito no futuro dele. Vai contar muito no futuro dele. Exatamente. É fundamental. Eu sempre falei isso, né? Que esse perfil enérgico de Saulo não é à toa. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que pendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis, ou seja, os sentimentos dentro do seu coração eram antagônicos, lutavam entre eles, né? O que ele achava que era o certo e o que a sua consciência sinalizava que tinha alguma coisa de errado. Por quê? Porque tudo que ele achava correto, que ele colocava em prática e ele fazia, de outro lado não trazia paz. Então, tinha alguma coisa antagônica ali dentro dele que ele buscava entender, né? Essa é uma boa bússola, né? Saber se está no caminho certo ou não, se está em paz, né? Se Exato. está alcançando a paz, amém. Se há ainda, muito bom, amigo, você colocar isso. Se a gente ainda tem algum desequilíbrio, seja ele qual for, e a gente consegue perceber isso, a gente precisa ligar a anteninha. Porque se há algum tipo de conflito, há muita coisa para ajustar ainda, né? Porque um espírito em paz, um espírito equilibrado, um espírito que já, nas palavras de Joana de Ângeles, um espírito consciente do seu ser, ele já não tem mais esse estado de desequilíbrio, né? As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas
do destino empolgava-lhe a mente. Olha que interessante, os enigmas do destino empolgava-lhe a mente. Por quê? Porque ele não encontrava mais na lei que ele tinha, na letra morta da lei, a solução para agora o que representava o seu maior problema, a dor. Gente, olha que interessante isso. O mistério da dor e dos destinos diferenciais criava crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Alguém podia entregar para ele o exemplar de Leon Denis, né? O problema do ser, do destino e da dor, mas ninguém entregou para ele. Se tivesse entregado na mão dele, dado de presente para ele, né? Tava tudo resolvido. Mas ninguém entregou. E ele questionava o que até hoje, vocês podem ficar à vontade para discordar de mim, tá? O que até hoje é o maior enigma dos corações que param para refletir sobre isso e que ainda não conheceram as verdadeiras leis de Deus, né? Que é o motivo da dor. A dor, até hoje, é um grande questionamento, né? Por que a dor? Se há um Deus tão justo e bom, por quê? Cadê? Onde eu parei? Vamos lá. Então, esses enigmas sondavam agora o seu coração. Era isso, a sede dele agora era essa, compreender isso. Porque se eu seguia a lei, se eu andava reto, se eu fazia tudo que os mestres de Israel disseram que eu tinha que fazer, se eu tinha prestígio, se eu tinha tudo que eu precisava, por que essa dor pungente no meu coração? Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, porque esse era um dos argumentos deles, né? E é um argumento até hoje, né? Ah, os ignorantes não sofrem porque eles não têm noção das coisas, né? Estevão, aí ele diz assim, ó, isso para mim não serve mais como justificativa, porque Estevão quebrou para mim esse paradigma, né? Ou trouxe um grande paradigma em relação a isso. Por quê? Porque Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante. Então, isso de que a ignorância traz a paz não serve mais, porque Estevão não era ignorante, era muito inteligente, ou seja, conhecia todos os problemas do mundo, né? Mas mesmo assim tinha paz. Ele tinha os seus problemas, ele tinha as suas dores, mas ainda assim tinha paz. Hã? Estevão era Eu uma acho que a inteligência. gente poderia fazer uma excursão, cada um pegar o seu camelo e ir pro deserto um pouquinho, Vamos pensar pro na deserto. vida, refletir Necessário, um pouco. né? Tem uma crise existencial no chacoalho, é boa. Justamente como é necessário, né, amigo? Como a gente precisava de fato para um É, deserto. porque esses chacoalhões, né, desmorona tudo que não tem base firme, né? É, Tudo que é ilusório, né? Então vem uma doença, vem um problema, tal. São esses chacoalhões da vida que nos fazem questionar o sentido das coisas, né? E muitos saem melhores, né? Desse deserto íntimo, como você falou. quando consegue aproveitar, né, sai melhor, né? Quando não se Quando revolta, não quando... consegue aproveitar, acaba se perdendo no deserto, né? Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês. Faltam 6 minutinhos. Pode ser que a gente ultrapasse uns 5 minutinhos, porque hoje eu queria ir até o ponto que eu marquei pra gente ir, tá? Então, pode ser que a gente ultrapasse uns 5 minutinhos. É... Mas sem correr, tá? Com calma, porque é um trecho maravilhoso, né?
Uma paz impressionante acompanhava de valores espirituais que infundiam assombro. Então, ele está lembrando aqui do exemplo de Estevão. O exemplo de Estevão marcou o coração de Saulo, A sobretudo força do pela exemplo, né? paz daquele coração, né? A força do exemplo, né? A força do exemplo. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, Damasco começava a se mostrar lá no fundo da estrada. E eles ficaram ali ansiosos, né? Provavelmente falando: Saulo, Saulo, estamos chegando, olha lá. Mas ele estava ali alheio. É, Os quadros de Damasco que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas a pino do meio-dia. Só, Embalde. só Fala aí. lembrando que era uma viagem de alguns dias, então esse processo todo não é que foi uma viagem. Não vamos achar que pegou um carro e viajou uma hora, né? Foi alguns dias de reflexões. Parando, né? Parando, acampando, levantando de novo. É bem demorado, né? É, Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repasto dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele próprio não sabia explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Parece até o processo de desencarne, né? Pela descrição da espiritualidade, né? Aquele momento em que você é confrontado com tudo aquilo que você passou naquela última encarnação, né? E a sua consciência é ativada, e aí você mesmo. Lógico, né? Para o espírito que se encontra nessa condição após o desencarne. Você mesmo vai analisando e se julgando ali, né? É, Não Então, deixa de ser um desencarne, né? pode ser, né? Já A está ali pessoa. preparando a morte desse antigo Saulo aí para nascer um novo Saulo. E isso tudo, gente, Emmanuel mesmo falou, né? É a espiritualidade ali atuando para que Saulo pudesse se sensibilizar a esse ponto para poder passar pelo processo que ele passou. Então, ele está Ele sendo estava totalmente envolvido, sensibilizado. né? Que, amigo? Ele tá totalmente envolvido mediunicamente, falando, né? Ele está Recebe, envolvido leva. mediunicamente. Ele tá num processo ali de envolvimento, de preparo, de sensibilização. Ele está sendo sensibilizado para que ele possa despertar, né? E olha como que Deus é maravilhoso, né? Isso é providência divina, isso é uma bênção, né? Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes, em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte. Quer dizer, Estevão não desdenhou dele, não, tá? Ele está falando aqui. Estevão desdenhou da humilhação e da morte. Ou seja, a humilhação e a morte que Estevão passou, para ele não foi nada. Para Estevão, né? Não foi nada. Ele desdenhou daquilo. Aquilo era nada para ele.
para morrer depois abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Ele desdenhou da morte, a morte para Estevão não era nada, e ainda assim perdoou, acolheu, entregou a irmã nas mãos desse, né, que só tinha agora resoluções iníquas e implacáveis na leitura dele próprio, né? Ele está se autoavaliando como iníquo e implacável. Mas jamais que ele admitiria isso publicamente, é mais interior, né? Eu É, fiquei pensando, né? Dentre os espíritos envolvidos, com certeza não, mas certamente Gesiel e Abigail estavam ali presentes em espírito, né? Influenciando, certamente, né? já estavam ali do lado dele, com certeza. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais o esquecesse. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que haviam conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e nenhum podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe soberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe, bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, ele, firme em cima do camelo, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidades solares. A espiritualidade que até então estava conduzindo o processo psíquico de Saulo se afasta, porque nesse momento entra a vibração de Jesus. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. E a gente para aqui por hoje. Oh, É porque ninguém falta a semana que vem, por isso que ela faz isso. A gente já avançou, ó, já avançou um pouquinho. Vamos deixar. Vamos respirar um pouquinho. nossa Senhora. Agora que você parou, menina? E assim, vamos deixar um pouquinho para a semana que vem? Senão vai atrapalhar também o estudo lá de vocês com o nosso queridinho. Manda um beijo para ele, que eu tô morrendo de saudade. E com essa vibração que eu até senti um pouquinho daqui dessa luz, né? Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, Uau. vibrando em nossa mente. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar, sentindo essa chegada gostosa do mestre? A luz. Ah, Luz! não falou nada, ficou só aí ouvindo. Luz com esse turbante lindo, com esse caracol bonito. Faz uma prece pra gente.
Tá sem voz, tá sem som. Ou quem quer fazer então? Será que ela consegue? Não, né? Não, né? Sem voz. Então eu faço. Tá, faz então, amiga. E com essa emoção, com essa luz que nos envolve nesse momento, que nós possamos, Senhor, receber de Ti também toda essa guarda, todos esses fluidos, Senhor, que nós possamos, Senhor, também, Senhor, atravessar a estrada de Damasco e podermos ser, Senhor, pessoas melhores, melhores do que ontem, melhores do que possamos ser. Que possamos, Senhor, te rogar que essa energia, Senhor, se espalhe em todos os irmãos, de todos os irmãos, especialmente desse grupo, aqueles que não puderam vir, os que estão presentes, aqueles que mais tarde vão ver, que todos eles, Senhor, possam ser inundados por essa luz. Te rogamos, Senhor, que essa luz chegue também, Senhor, à nossa querida irmã Elaine, para que ela já comece, Senhor, sem bebida por esses fluidos, para que ela possa, Senhor, ser socorrida, para que a cirurgia que ela venha fazer no futuro seja das mais simples e possível, que logo, logo, Senhor, ela possa estar restabelecida, Senhor. Ajuda, Senhor, também a todos os irmãos, Senhor, que como a nossa querida Elaine, fazem, Senhor, esse trabalho tão lindo, Senhor, online. Que todos esses irmãos, Senhor, coordenadores de grupo, possam, nesse momento, Senhor, também ser iluminado por essa luz. E que essa luz, Senhor, se faça chegar em todas as nossas casas, casas dos nossos amigos e familiares, principalmente, Senhor, nos lares daqueles irmãos, Senhor, que se dizem não gostarem de nós, que eles possam, Senhor, nos perdoar por qualquer mal que nós tenhamos os feito, mesmo que não lembramos, que possamos ser perdoados e que nós também, Senhor, possamos perdoá-los a todos aqueles, Senhor, que também nos fizeram algum mal. Abençoa, Senhor, a todo esse grupo, abençoa a nossa noite e graças a Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse estudo e que na próxima terça-feira possamos estar, Senhor, todos novamente juntos para mais um episódio desse maravilhoso estudo. Obrigado, seja conosco hoje e sempre. Amém. Assim seja, Pai. Obrigada, amiga, Que assim linda. Ó, seja. Obrigada. Boa até semana que noite. vem, amores. Até semana que vem, se Deus quiser. Dê notícia, Elaine. Tá bom, Fiquem dou com Deus. sim. Beijo. 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 Tchau, tchau.